Amém. Essa semana, quem recebeu esse convite aqui, para vir aqui essa noite? Todo mundo recebeu? Um convite que tem uma pergunta aqui. E se você não precisasse procurar mais? Essa semana a gente distribuiu esses panfletos aqui por onde a gente foi. Algumas pessoas foram em umas padarias, outras pessoas pegaram um ônibus e elas colocaram esses panfletos por aí, ou então elas usaram para convidar você que está aqui essa noite. Você deve ter recebido um desse aqui. E a gente, com esse panfleto aqui, a gente quis chamar a atenção um tema que tem sido um pouco debatido aí em alguns canais de YouTube. Eu não sei quem aqui, por exemplo, conhece aquela Jojote. Quem conhece aí ela aí? Levanta a mão rapidinho. Pô, ela é engraçada demais, eu não quero falar nada contra ela, por favor, tá? Por favor. Mas ela postou um vídeo que deixou a gente um pouquinho intrigado aqui. Eu não sei se vocês viram o vídeo que ela fala da falta que a falta faz. Quem viu esse vídeo? Todo mundo? Quem conhece esse vídeo aí? Ela é muito engraçada, assim. No vídeo parece até que ela está zoando, fazendo piada e tal. E aí ela faz o quê? Ela pega um livro infantil e aí começa a falar desse livro. E ela começa, parece que, a ensinar coisas profundas que esse livro infantil pode trazer para a vida dela. Coisas quase que filosóficas, assim, que ela podia trazer para a vida dela. Ela chora até, de verdade, e falando de algumas coisas lá. Em resumo, ela defende ali que a gente pode perceber que quando a gente sente falta de alguma coisa, parece que a gente começa a ter sentido na nossa vida. Ela acha que quando a gente sente falta, a gente tem um motivo pelo qual viver, porque a gente vai buscar alguma coisa para preencher aquele vazio que a gente tem, e é legal a gente ter essas faltas. Aí nas palavras dela, ela fala num determinado momento lá, você como ser humano tem que saber lidar com a falta, porque sempre falta alguma coisa. Ela fala isso aqui. Aí a pergunta que eu me faço é, será que a falta faz falta mesmo? Será que a falta faz falta realmente para o nosso coração? Será que o ser humano atingiu um nível de maturidade, de sei lá o que, capaz de realmente pensar, caramba, afinal a falta é o que me motiva a viver, eu preciso sentir falta das coisas, porque aí assim eu vou realmente ter um motivo pelo qual buscar as coisas que realmente eu estou precisando no meu coração. E quando a falta gera depressão? E quando a falta gera ansiedade, mas daquela ansiedade braba mesmo, que a gente não sabe como consertar? E quando a falta, ela gera uma tristeza, que a gente não consegue às vezes sair da nossa cama. E quando a falta, ela gera preocupação. E quando a falta gera desmotivação, quando ela desanima o nosso coração, quando ela sufoca. E quando a falta faz com que a gente tenha vontade de tirar a nossa própria vida. Essa semana, eu comecei a procurar algumas estatísticas dessa questão da depressão entre os jovens. É uma coisa que tem sido falada muito ultimamente. Existe uma série lá do Netflix que se chama 13 Reasons Why, que conta a história de uma menina, eu acho que muita gente aqui deve ter conhecido, deve ter ouvido falar dessa série, uma menina que comete um suicídio e ela explica a cada episódio as coisas ou os motivos que levaram ela a realmente cometer aquele suicídio lá. E eu fiquei intrigado com isso e eu comecei a procurar alguns números concretos para a gente ter uma noção do que a gente está falando aqui. Tem uma pesquisa que foi realizada pelo Ministério da Saúde, foi divulgada pela BBC Brasil. Essa pesquisa apontou que entre 2002 e 2014, a taxa de suicídio entre jovens brasileiros de 15 a 29 anos, a maior parte da galera que está aqui essa noite, beleza? 15 a 29 anos, aumentou quase 10%. A taxa de suicídio de jovens entre 15 e 29 anos. Mais de 2.000 jovens se suicidaram só no ano de 2014. Cara, isso é muita coisa. Se a gente imaginar que aqui tem umas 300 e poucas pessoas, quase 10 vezes isso aqui tirou a própria vida em um ano só. Tem uma outra pesquisa também, que foi realizada pelo Levantamento Nacional de Drogas e Álcool, foi divulgada pela Universidade Federal de São Paulo, que observou que mais de 21% dos jovens entre 14 e 25 anos têm sintomas indicativos de depressão. Mais de 21%, 1 a cada 5 pessoas, tem sintomas indicativos de depressão. 10% desses já pensou em tirar a própria vida. 5% desses realmente revelaram que tiveram uma atitude de tentar tirar a própria vida. A própria pesquisadora dessa última pesquisa que eu citei aqui, ela relatou uma coisa que nem ela achava que podia acontecer. Ela falou que esse dado causa realmente um pouco de espanto, porque se a gente pensar em faixa etária, é justamente o momento em que
a gente diria, né, que eles estão na flor da idade. Um jovem, era justamente no momento que ele está cheio de sonhos, cheio de vontade de viver, de conquistar as coisas na vida dele, ele quer realmente começar ali a vida dele, ele está terminando às vezes uma faculdade, ou ele está começando, de repente, um novo emprego. Como que tanta gente pensa nisso? Em tirar a própria vida? A vida, ela nem sempre é muito fácil mesmo. A vida nem sempre é agradável, nem sempre é perfeita, e essa é uma realidade, e muitos aqui convivem com isso. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui essa noite já devem ter passado por algum momento assim de desespero na vida, por algum momento em que elas realmente não queriam viver mais, por algum momento em que elas realmente sentiram que elas estavam vivendo uma dificuldade muito real no seu próprio coração. Vários aqui, eu tenho certeza que não veem muito sentido na vida, não tem muito aquela vontade de realmente acordar a cada dia, porque sentem um vazio dentro do coração que elas não conseguem explicar. Aí a gente trouxe o debate. E se você não precisasse procurar mais? E se você não precisasse procurar mais? Se você não precisasse procurar por algo que faça você ter sentido na tua vida? Aí eu queria ler com vocês uma história que está dentro da Bíblia, e ela está lá naquele texto que eu falei para vocês no inicinho aqui, que está lá em João, capítulo 4, no verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia aí para a gente ler essa história? João, capítulo 4, versículo 4. Todo mundo abriu? João capítulo 4, versículo 4. É uma história que diz assim, falando de Jesus, tá? Era-lhe necessário, ou seja, era necessário a Jesus passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, preste atenção nesse diálogo, que é o principal aqui dessa noite, tá? Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. É legal que o texto deixa tudo explicadinho, para a gente entender as perguntas aqui. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu, e esse é o ponto alto aqui dessa conversa, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essas são as palavras de Jesus para a gente aqui essa noite. Em comparação a essa ideia de que a gente sempre vai sentir falta de alguma coisa, porque a vida é assim mesmo, e às vezes essa falta traz até consequências irreparáveis para a nossa vida, porque muita gente pensa em tirar a própria vida. Jesus se apresenta como a solução para esse dilema. Jesus, o próprio Jesus, se mostra como a solução para a falta de sentido na vida, para o vazio existencial que a maioria das pessoas tem. Jesus se apresenta para essa mulher aqui como a fonte de uma água que traz vida para sempre. Eu não sei quem já ouviu falar sobre isso alguma vez na vida. Jesus, ele se mostra como uma fonte de uma água que traz vida para sempre. Provavelmente, ele conhecendo as pessoas, ele pôde ter percebido que aquela mulher sentia realmente um vazio no seu coração. Provavelmente ela estava sem sentido. O ponto central desse trecho que a gente leu, dessa história que a gente leu, é o fato de Jesus ser a única real e inesgotável fonte de vida, como ele mesmo diz. Ele mesmo diz. Não existe nada no universo, e isso a gente acredita, porque a gente acredita na Bíblia,
Não há nada no universo que traga para a gente vida, a não ser a vida de Jesus Cristo no nosso coração. Não há nada que dê para a gente um sentido tão claro, tão evidente, quanto o sentido que Jesus traz para a gente. E Jesus aqui nesse texto, ele se apresenta como uma solução para qualquer vazio que qualquer um pode sentir, a qualquer momento da vida. Jesus, ele não é simplesmente a parte que falta. Ele é tudo que a gente precisa para a gente não sentir falta de mais nada. Jesus não é a parte que falta. Ele é muito mais do que isso. Ele é a única coisa que a gente precisa para a gente não sentir falta de mais nada nessa vida. Ele é real, ele é totalmente suficiente. Aí, tem algumas coisas que essa história aqui pode ensinar para a gente, que eu acho muito legal. A primeira delas, e que me impressiona demais, se você olhar com atenção no texto, é que Jesus, sendo essa fonte de vida, e ele mesmo se diz como essa fonte de vida, ele é que vem até a gente. Você parou para pensar nisso? Aquela mulher, naquela cultura, primeiro que mulher já não era assim, considerada naquela cultura. Ninguém se dirigia, um homem não se dirigia para uma mulher. Segundo que ela era uma samaritana, e os judeus não se davam bem com os samaritanos. O próprio Jesus puxa assunto com aquela mulher. Jesus, ele ama tanto a nossa vida, que a iniciativa de aproximação é dele. Ele que quer estar junto da gente. Jesus é que puxa assunto, sempre começa por ele. Ele que puxou assunto com aquela mulher. Eu e a minha linda esposa, a gente tem uma mania de falar um pro outro que a gente ama e tal. Eu já usei esse exemplo aqui uma vez, mas aí tem muita gente que está aqui a primeira vez, eu vou usar de novo. E a gente volta e meia comete aquele erro, que a gente fala um pro outro assim, eu te amo, mas eu te amo mais. É óbvio que eu estou querendo mostrar que eu amo muito ela, não que eu realmente ame mais, é muito difícil mensurar o amor. A gente geralmente comete esse tipo de coisa, a gente é capaz de pensar, de acreditar que a gente pode amar muito mais do que alguém ama a gente. Cara, mas na vida com Jesus a questão não é sobre quem ama mais apenas, mas é sobre quem ama antes. Jesus é a única pessoa que pode dizer que amou a gente primeiro, que ama a gente antes de qualquer outro, de qualquer outra, de um pai, de uma mãe, de um amigo. A gente pode até achar que a gente ama muito alguém, muito, mas com Jesus a gente nunca vai poder dizer que a gente ama ele antes. Jesus ama tanto a nossa vida, cada um de nós, que ele ama a gente antes. Existe um texto que está lá no livro de Romanos, que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, que ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que legal, cara. A Bíblia ensina que Cristo morreu por cada um de nós quando a gente ainda vivia totalmente afastado, quando a gente vivia longe de Deus, quando a gente não conhecia, nem queria conhecer a respeito das coisas de Deus. E aí isso traz uma consequência muito profunda para a nossa vida hoje, se a gente analisar com calma. O fato de Jesus amar a gente antes constrange a gente a deixar todo o pecado para trás. Todas as coisas que podem, de repente, entristecer a Deus. Tem muita gente que tem aquela ideia equivocada de que, poxa, Deus sempre perdoa. Deus é bom para a gente. Ele não vai fuzilar, aniquilar a nossa vida de uma vez por todas. E aí a gente, com base nesses entendimentos estranhos, a gente vive como se a gente pudesse viver de qualquer jeito. Como se as coisas que a gente fizesse não fossem ter consequências nenhuma. Tem gente que pensa assim, todo mundo é filho de Deus. Não tem gente que fala isso? Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. E aí essa falsa impressão de que se a gente não sofre uma punição naquela hora ali, então eu posso fazer qualquer coisa que vier à minha cabeça. Às vezes até em coisas sutis. Quando a gente fez um ano de casado, a gente foi para Campos do Jordão, e aí lá tinha um jardim que era muito bonito, muito, muito bonito assim. Ele era muito perfeitinho, parecia que tinha sido desenhado. E aí tinham lugares desse jardim, né, com várias plantas e tal, que estava lá uma plaquinha que dizia claramente, não pise aqui. E aí tinham outros que eram tão bonitos quanto aquele que não tinha essa plaquinha. E aí a gente ficava na dúvida, né? A gente queria tirar umas fotos. Cara, será que pode pisar? Não pode pisar? E teve uma hora que eu mesmo cheguei para ela e falei, vai logo, se alguém reclamar, a gente sai. Às vezes a gente tem isso, sabe, na nossa vida, assim. Cara, enquanto ninguém reclamar, enquanto isso não afetar ninguém, está tranquilo. Em geral, quando não existe uma certeza de uma punição ali, a gente se permite a fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Quantas vezes a gente deixou, por exemplo, um erro do nosso coração
passar de propósito, assim. Afinal de contas, ninguém vai perceber isso, não. Ninguém vai ver, só eu estou sabendo isso aqui. Quantas vezes a gente falou mal de alguém por trás, sabe? Com aquela vontade de falar mal de alguém. Aquela pessoa é insuportável. Aquela punição divina, sabe? Não acontece naquele momento, não cai o raio na nossa cabeça. Aí a gente fica achando, tranquilo, pô, eu posso fazer as coisas que eu penso, que eu quero. Ninguém vai se importar com isso, ninguém vai se entristecer. A verdade é que essa punição, ela já existiu em Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar aqui essa noite. Essa punição que eu e você não sofremos no ato, ela já existiu em Jesus. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus morreu numa cruz? Sabe por que Jesus morreu numa cruz? Para perdoar todos os pecados de todos aqueles que vão crer, de todos aqueles que creem nele. Toda a punição foi colocada sobre Jesus naquele momento ali. Eu e você hoje somos amados, a gente é perdoado, a gente tem o nosso pecado realmente esquecido por causa de um alto preço que foi pago, que foi a vida do nosso Jesus, do meu Jesus, pregado naquela cruz. Jesus foi morto numa cruz por causa dos nossos pecados. Mas e o que é pecado? Pecado não é só aquilo que a gente acha, com base nos nossos ideais de ética e de moral, que a gente acha que é errado. Tem coisas que são realmente horrorosas, que todo mundo condena. Quando a gente lê um pouco a Bíblia, a gente entende, assim, de uma forma um pouco mais profunda, que pecado vai um pouco além. Pecado são aquelas coisas que Deus se desagrada. São aquelas coisas que Deus não gosta que a gente faça. E a Bíblia ensina pra gente que todo mundo nasce pecador, infelizmente. Todo mundo nasce pecador. Se você ler lá no livro de Romanos, Paulo escreve, está lá no capítulo 3, verso 23, ele diz, pois todos pecaram e estão separados da presença de Deus. A gente nasce nessa condição, a gente nasce assim. E aí a Bíblia também ensina pra gente que a consequência dos nossos pecados é a morte. A Bíblia ensina pra gente que a gente só morre porque a gente tem pecado. A gente só morre, porque senão a gente ia viver para sempre. Imagina, a gente viver para sempre. E aí, se o pecado afasta a gente de Deus e gera morte, quem não peca não deveria morrer. Essa seria a ordem lógica. Aí Jesus vem, Jesus se faz homem, ele toma forma de um ser humano por amor, para dar a vida dele por amor. Ele não cometeu erro algum, ele não cometeu pecado nenhum, ele não deveria morrer, mas Jesus então dá a própria vida numa cruz, não porque ele merecia, mas por amor, por você, por amor a você, por amor a mim, ele deu a própria vida, e a história não parou por aí, porque ele ressuscitou, Jesus hoje está vivo, e ele está aqui no nosso meio, é ele que a gente está cultuando nesse lugar. Por isso, o amor de Jesus deve gerar essa coisa no nosso coração de afastar a gente do pecado, de fazer com que a gente queira viver para agradar esse Deus, e é por isso que a gente canta com essa força aqui, que a gente ouviu aqui essa noite, que a gente vai cantar mais, porque a gente ama esse Deus, esse nosso Salvador, e o fato de Jesus amar a gente antes da gente ter noção do amor dele, precisa gerar na gente esse desejo tão grande de gratidão, de satisfação na presença dele, que eu não vou ter mais vontade de pecar. Eu quero viver com esse Jesus, eu quero andar com ele, eu quero ter ele enchendo o meu coração todos os dias. Essa que é a forma correta de viver o amor de Cristo por nós. Talvez por isso muita gente não se entregue de verdade, sabe? Tem gente que pensa assim, não, eu não vou fazer isso agora não, porque vocês vivem muito certinho, sabe? Eu acho que não está no meu tempo não, mais para frente eu penso nisso, agora está complicado. Cara, a questão não é essa, a questão é que a gente ama tanto Jesus, a gente quer viver tanto com Ele, que a gente não tem nem vontade de fazer essas coisas. Tudo que a gente quer é agradar a Ele, sacou? Eu não deixo de fazer as coisas que eu faço, porque Ele me manda eu ser assim, assado e tal. Não, eu quero mais da presença dEle. Se eu fizer, eu que vou me dar mal. Essa que é a vida de Jesus. E aí tem um escritor chamado John Piper, que fala o seguinte, a coisa mais importante do mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre. Você consegue perceber a grandiosidade disso aqui? Cara, a gente ser salvo permite com que a gente tenha a presença de um Deus que é totalmente soberano, o Criador de todas as coisas do nosso lado todos os dias.
enchendo o nosso coração de alegria, enchendo o nosso coração de uma paz que nada nesse mundo pode trazer. Querido, você pode deixar Jesus se aproximar da tua vida. Você pode deixar que Ele realmente restaure o seu coração, a sua vontade de viver. Jesus faz essas coisas. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele se fez homem, deu a vida por cada um de nós. Ele é o Deus encarnado que veio para trazer salvação para todo aquele que crê nele. Jesus é a única parte que falta em qualquer ser humano. E aí a segunda coisa legal que esse texto traz para a nossa vida, que é uma consequência dessa primeira aqui, é que a melhor vida ela é acessível. Olha só isso aqui. A gente pode ter acesso à fonte eterna que existe em Jesus. Eu falei aqui sobre deixar Jesus se aproximar da gente. A gente pode viver dessa forma, mas você entende que isso é uma coisa extraordinária? Uma coisa é eu chegar, descobrir a cura para o câncer, chegar e falar aqui, ó, toma aqui, eu descobri a cura do câncer, mas ela é 100 milhões de reais. Outra coisa é eu chegar e falar, toma aqui, a cura do câncer, ela é 100 milhões de reais, mas eu já paguei esse preço por você. É só você usar agora e ser curado. Deu para perceber a diferença? Jesus é a fonte eterna, Ele é quem traz razão para a nossa existência, Ele é a única parte que falta para qualquer pessoa, para qualquer coração, Ele é que transforma e faz a gente satisfeito completamente para sempre, e Ele é acessível. Ele é acessível, Ele está nesse lugar aqui essa noite, Ele quer te abraçar, Ele quer andar com você. Esse é o Jesus que a gente ama, que a gente acredita com toda a nossa vida. Diante dessa verdade tão linda e tão perfeita, a gente precisa utilizar essa acessibilidade. Jesus responde lá no verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus fala isso para a mulher ali no poço. Se você soubesse quem eu sou, você teria me pedido e eu teria te dado. Porque eu não vou guardar essas coisas só para mim, eu quero compartilhar com vocês, eu quero dar o meu amor para vocês, eu quero andar com vocês, eu quero encher vocês de alegria, de sentido na vida. Esse que é o objetivo principal aqui desse texto. A continuação do relacionamento, ela precisa de uma parte nossa. Jesus é acessível sim, Ele quer estar do nosso lado sim, mas a gente precisa beber dessa água. A gente precisa beber da água que Ele tem para oferecer para cada um de nós. A gente precisa ter em mente que a nossa parte é ouvir o chamado e atender esse chamado, não só ouvir. Tem muita gente que ouve. Querido, de hoje em diante você pode atender, você pode participar disso aqui. É como se a gente ganhasse um prêmio numa loteria e não fosse lá buscar. Dá para perceber? É isso que a gente está querendo dizer. Se você ganhasse na Mega Sena e não fosse buscar o prêmio, você ia ser tirado como um maluco. Você consegue imaginar uma coisa dessa? A vida verdadeira está diante de nós e várias vezes parece que a gente fica paralisado diante dela e a gente não se mexe e a gente não sai do lugar. Às vezes a gente não sabe nem o que fazer, mas para a gente experimentar, a gente precisa sair do nosso lugar. Tem muita gente que não consegue experimentar porque não acredita. Tem muita gente que não consegue acreditar porque é indiferente, porque todas essas coisas entram no ouvido e saem no outro. Tem muita gente que é fria demais. Tem muita gente que tem preguiça ou qualquer outro motivo. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, eu ganhei uma premiação, eu ganhei um almoço no Fogo de Chão. Cara, é muito bom o Fogo de Chão. É uma churrascaria muito gostosa. Muito, muito boa, assim, muito boa. Aí eu estou lá, tal, comendo, etc e tal. Mas imagina se eu ganhasse esse prêmio e não fosse lá usufruir. Você consegue perceber? Imagina se eu não fosse lá curtir aquilo. Jesus é essa fonte verdadeira de vida e Ele está disposto a encher o nosso coração. A gente pode não só ouvir o chamado, mas a gente pode realmente começar a viver com Ele, do lado dEle, para sempre. Querido, você pode entregar a sua vida, você pode entregar todo o seu coração para Ele, você pode viver a partir de agora uma vida decente, uma vida com significado, uma vida totalmente verdadeira. A fonte está acessível, apenas beba da fonte, viva de verdade. Alguém aqui já ficou o dia inteiro sem beber água? Chegou em casa seco? Eu já fiz isso uma vez. Cara, é muito brabo, mas já pensou você chegar em casa o dia inteiro sem beber água e aí você simplesmente vai e deita na sua cama, com a boca seca? Caraca, muito brabo isso. A gente precisa beber da fonte.
E esse exemplo mostra para a gente que, mais do que a gente precisar beber, às vezes a água, ela realmente é necessária para a nossa vida, mesmo quando a gente não quer beber, mesmo quando a gente não quer usufruir dela. Jesus é necessário mesmo quando a gente pensa que a gente não precisa dele. Jesus é totalmente necessário para a nossa vida, mesmo quando a gente acha que a gente não precisa dele. E se a Bíblia estiver correta, ela ensina isso para a gente. A Bíblia inteira aponta para Jesus. E sabe qual a melhor parte? Jesus está aí, de braços abertos, totalmente acessível para todos aqueles que quiserem fazer parte, para todos aqueles que quiserem ter o coração cheio dessa alegria, cheio dessa paz. Beba da fonte. Eu queria concluir aqui dizendo que só Jesus pode preencher o vazio que todo mundo sente. Só Jesus pode preencher qualquer coisa que exista no nosso coração. Só Ele pode trazer salvação para todos os que creem. Sabe todas essas coisas maravilhosas que o coração pode desejar? Que você pode pensar e sonhar? Tem gente que vive assim, se eu conseguir aquele namorado, se eu conseguir casar, cara, aí eu vou ser feliz. Eu só preciso disso. Tem gente que pensa, cara, se eu conseguir só esse emprego, aí eu vou ser feliz de verdade. Tem gente que pensa, se eu conseguir realizar o meu sonho, cara, aí eu vou ser realmente feliz. Ainda que você traga os seus sonhos mais profundos, os seus desejos mais profundos, tudo aquilo que você mais gostaria que acontecesse no seu coração, Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor. E Jesus diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você quer encontrar satisfação de verdade? Nunca mais se sentir insatisfeito? Você quer realmente encontrar alegria de verdade? Nunca mais ficar decepcionado com nada nem ninguém? Você quer encontrar a vida de verdade e nunca mais ter um vazio no seu coração? Só precisa beber da água da vida que está em Jesus. Ele é a própria fonte. Você sabe a falta que a falta faz? Ela não existe. Isso não existe. A gente não precisa sentir falta de nada, não. A gente pode ser completo com Jesus e isso basta para cada um de nós. Com Jesus a vida passa a ter sentido, tudo que acontece passa a ter significado na nossa vida. Jesus é tudo que a gente precisa para a gente não sentir falta de mais nada. Jesus é tudo para a nossa vida. E a gente perguntou, quando a gente entregou isso aqui para as pessoas e nos lugares onde a gente passou, e se você não precisasse procurar mais? Talvez vários tenham vindo aqui se perguntando como? Mas como que eu faço isso? Como que eu vivo sem precisar procurar mais? Porque eu quero viver assim. A resposta é com Jesus. Com Jesus. É a única coisa que a gente teria para te oferecer e para te falar aqui essa noite. Quem beber da água que Jesus der, nunca mais vai ter sede. E isso é uma promessa que Ele faz. Então não tenho o menor medo de chegar aqui e falar isso para você. Não depende das coisas que eu pense, ou que eu fale, ou que qualquer um aqui possa falar. Foi o próprio Jesus que falou e Ele garante isso, e Ele faz isso com quem quiser. Você pode beber dessa água se você quiser, você pode viver com essa vida se você quiser. Todo mundo pode viver assim, todo mundo pode viver assim. A única coisa necessária a se fazer é crer realmente, acreditar que Ele é realmente essa fonte. E Ele está acessível para cada um de nós aqui. Amém? Você pode fechar o seu olho, eu queria fazer uma oração nesse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que transforma o nosso coração, que trata a nossa vida. A gente acredita demais em Você, Jesus, que Você é tudo para a gente. Você é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Você é o nosso Salvador e obrigado por isso, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Dá para a gente um coração sensível, dá para a gente ouvidos que Te ouçam, dá para a gente olhos que consigam Te enxergar, Senhor. A gente quer acreditar em Você, Senhor. A gente quer acreditar de verdade que Você é Deus, que Você existe, que Você é o Senhor sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa existência. Obrigado porque Você é a solução para os nossos problemas, para os nossos vazios, para as nossas tristezas. E a gente te agradece pela Tua palavra, que foi revelada, que foi dada para a gente viver hoje, nos nossos dias, Senhor, que são tão estranhos, Pai, são tão estranhos. Ajuda a gente a viver diante de Você, para que a gente tenha uma vida real, com significado, uma vida cheia de alegria verdadeira, cheia de paz, que a gente viva com Você do nosso lado todos os dias, Jesus. Ajuda a gente a viver dessa forma. No Teu nome que eu oro assim. Amém, Pai. Amém.